Criar um logotipo pode até parecer, mas não é uma tarefa fácil. Na verdade, não existe uma receita pronta para isso. Cada marca é única, com suas próprias características, com a mensagem que quer transmitir, com a sua própria personalidade. E isso vai refletir na criação que vai ser feita. E hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que acontecem nesse processo de criação de um logotipo. Eu vou te contar o que realmente importa para que você crie um logotipo que vai além do visual bonito e faça a diferença na percepção do público dessa marca. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora pro primeiro erro ao criar um logotipo. Não ter um bom briefing. O briefing precisa ter as perguntas certas, que vão te ajudar a entender o que é a marca desse cliente. Quem é o público dele, os concorrentes, quais são os produtos, como ele quer que o público perceba essa marca. Sem um briefing sólido, você vai estar basicamente tentando adivinhar o que o cliente quer. E isso nunca é uma boa estratégia. E o segundo erro é não se aprofundar no briefing. Destrinchar mesmo o briefing. Já falei muito sobre isso aqui no canal. Vai lendo e anotando as palavras-chave, as características, as peculiaridades que você encontrou nas respostas do cliente. Destrinchando essas informações, você pode ir buscando sinônimos dessas palavras. E também outras palavras que possam representar ou trazer as emoções, os sentimentos que a marca do seu cliente quer transmitir. E é nessa fase do processo de criação, de destrinchar o briefing, que comigo, pelo menos, acontece de eu já ir tendo algumas ideias e pensando nas possibilidades que podemos trabalhar. Já vou pensando ali, como que eu posso transformar essas características em elementos visuais? Quais elementos poderiam representar melhor esse tipo de personalidade? E é por isso que o basicão do design a gente precisa dominar. A gente precisa estudar para entender quais são essas características, que tipo de formas, que tipo de fonte poderiam se encaixar melhor para determinado tipo de projeto, para transmitir determinada sensação, determinado sentimento. E até mesmo para entender, esse projeto vai precisar de símbolo ou não? Só a tipografia dele já resolve, já traz a solução para o cliente. E até mesmo as cores, que tipos de cores se enquadrariam melhor para ajudar a transmitir essa mensagem? Se tiver um símbolo, que tipos de formas vão ser usadas? Formas mais finas, mais grossas, mais pontudas, mais redondas? Vai ser mais geométrico ou mais orgânico? Todas essas definições vão depender das respostas do briefing. E é nesse momento de destrinchar essas informações que a gente começa a entender e analisar quais possibilidades podem ser trabalhadas no projeto. E o terceiro erro é se prender em referências comuns. As referências te ajudam a ter um direcionamento, a abrir a sua visão das possibilidades que podem ser trabalhadas no projeto. Eu indico que você vá além das referências do nicho do seu cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente tem uma loja de roupas, não fique buscando referências apenas de projetos, de identidades visuais, de logotipos feitos para lojas de roupas. Busque referências em outros nichos. Isso pode te ajudar a abrir a sua visão, abrir a sua mente, para que você pense em outras possibilidades que podem ser trabalhadas nesse projeto. Nem sempre a gente precisa ficar naquilo que é comum. Busca referências também em fotografias, ambientes, texturas, coisas que você acha que faz sentido com aquelas palavras que você leu lá no briefing. Amplia um pouquinho mais a sua visão no momento que você está buscando as referências para o projeto. Por exemplo aqui, meu cliente ele vende cestas personalizadas. Não quer dizer que eu vou usar ali no logotipo e na identidade visual dele um elemento de cesta, ou até mesmo um presente, né? Porque são cestas presenteáveis. O que eu faço? Lá no briefing que eu analisei, eu notei algumas palavras que se repetiram e que chamaram a atenção. Afeto, carinho, união. E o que eu faço? A partir dessas palavras eu vou buscar imagens, fotografias, referências que possam me dar ideias de símbolos e elementos que podem representar isso. Isso acaba abrindo a minha mente para seguir um caminho não tão convencional como poderia ser um elemento ali de cesta ou de presente para o logotipo dele. E com isso a gente consegue aquela diferenciação, que é o que tanto a gente busca para os projetos. Entende que não tem como eu passar aqui uma receitinha de você primeiro pega, escolhe uma fonte X, um símbolo Y com formas desse jeito. Não tem como passar uma receitinha aqui, porque cada marca tem suas próprias características, tem sua própria personalidade e quer transmitir isso de uma forma única. Então a gente tem que saber ler e interpretar esse briefing e buscar referências, buscar ideias que sejam diferenciadas, que saiam um pouquinho daquele comum para que a gente crie algo realmente único para a marca do cliente. E o quarto erro, e o que mais aconteceu comigo, foi não ter um alinhamento com o cliente. Pois é, depois da fase de analisar briefing, buscar referências, pensar nas ideias que podem ser trabalhadas no projeto, antes eu não compartilhava isso com o cliente. Eu seguia direto para o processo de criação. E o que acontecia? Muitas vezes o projeto que era apresentado ali, às vezes era recusado, pedia ajuste de alteração, às vezes a alteração do que foi criado completamente, uma alteração, uma refação. E depois que eu percebi que ter um alinhamento
com o cliente do direcionamento, de como que vai seguir esse projeto, qual vai ser o norte visual que a gente vai ter para esse projeto, facilitou muito o processo de criação e também de aprovação. Então, depois que eu analiso, busco essas referências, separo as ideias que eu pensei para o projeto, eu compartilho isso com o meu cliente. Eu monto uma apresentaçãozinha mostrando as possibilidades, o que eu pensei para o projeto dele e o que ele acha. Porque eu também quero ouvir a opinião do meu cliente, para saber se a gente está tudo na mesma página. E é dessa forma que eu evito grandes surpresas na apresentação do projeto. Então, quando o cliente recebe a apresentação, ele já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai trabalhar no projeto dele. Então, pra gente não ter nenhuma surpresa desagradável aí na apresentação do projeto, eu faço esse alinhamento com o cliente. Mas lá no meu início, quando eu comecei, eu só recebia o briefing e já partia para a criação. O que acontecia? Muitas vezes o projeto era reprovado, porque às vezes o cliente ele não conseguiu explicar ali completamente o que ele queria ter explicado, eu entendi de outra forma, a criação foi uma outra coisa. Então, para evitar desgaste aí das duas partes, faz um alinhamento com o cliente, não deixa de fazer isso, porque isso aí pode ser crucial para a aprovação desse projeto, para que você construa um projeto que realmente faça sentido para a marca do seu cliente. E o quinto erro é não pensar no todo. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, é importante lembrar que tudo aquilo que a gente está desenvolvendo precisa ter um equilíbrio, para que a mensagem final seja aquilo que a marca do cliente deseja. Ou seja, quando o logotipo, cores, fontes, elementos, tudo estiver junto, tudo precisa funcionar para que uma mensagem única seja transmitida. Por exemplo, se a marca tem características de sofisticação e acolhimento, a criação, o total da identidade visual, precisa transmitir isso. Por isso é importante equilibrar as coisas, equilibrar as fontes que você está usando, equilibrar as cores. Quando eu falo em equilibrar, pode até parecer estranho, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso do meu cliente, a ideia era ser algo sofisticado e elegante, mas também algo acolhedor e afetuoso. E como a gente faz isso? Equilibrando os elementos dessa identidade visual. Então, para a fonte, eu coloquei uma fonte mais imponente, mais fina, em caixa alta, que traz essa sofisticação. Em contrapartida, um símbolo mais orgânico, mais leve, trazendo esse lado mais do afeto. Assim como as cores. Com o verde escuro, eu chamei mais a atenção para o lado mais sofisticado e elegante. E com o tom de caramelo, algo mais acolhedor, afetuoso. Se eu não equilibrasse esses elementos, a mensagem final de tudo isso junto poderia ser completamente diferente. Toda a nossa experiência de vida, de trabalho, de estudos, é o que vai nos ajudar a treinar o nosso olhar para esses tipos de projetos, para esses tipos de percepções. Não existe uma única solução para um tipo de projeto, para a criação de um logotipo, para a criação de uma identidade visual. As soluções podem ser diferentes, mas você, com o seu olhar único, com as suas experiências, com a sua bagagem criativa, solucionou aquele projeto daquela forma. A gente pode receber o mesmo briefing, mas o resultado final do projeto pode ser completamente diferente, porque cada um tem a sua visão e a sua percepção das coisas. Mas se a gente não tiver um bom briefing respondido, um alinhamento dessas informações, um conhecimento básico ali do design, para que você consiga identificar quais são as melhores formas de se trabalhar naquele projeto, qual tipo de fonte se encaixaria melhor, se a gente não tiver isso muito bem alinhadinho, o resultado final pode não ser eficaz para a marca do seu cliente. Então é importante desenvolver um bom repertório visual, desenvolver o seu senso estético, buscar referências, estar estudando sempre. E assim o momento da criação acaba não sendo prejudicado. Falando em senso estético, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Mas se eu fosse dar uma única dica de como criar um bom projeto, um bom logotipo, começa com um bom briefing. As perguntas certas vão te direcionar para uma criação mais assertiva. Então, se você ainda está desenvolvendo seu briefing, está com dificuldade, eu vou deixar o link do meu briefing aqui do box de informações do vídeo. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e também deixar o seu comentário aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!